Tudo bem com vocês? Eu estou no meu pátio e pronto para gravar a lição número 1 do primeiro trimestre de 2018. Né? Essa lição começa no dia 30 de dezembro de 2017 e vai então até 6 de janeiro. Estamos chegando no ano de 2018. Os estudos aqui são sobre mordomia cristã, com ênfase nas motivações do coração, motivos do coração, ou seja, o que nos leva a como nos relacionar com os bens, com o dinheiro, com as riquezas, etc. Né? Portanto, nessa época que nós estamos vivendo, já falando aqui 2018, é um tema, um assunto muito importante, vital para a nossa vida, né? Então, nessa semana, essa primeira semana, estaremos estudando aqui sobre a influência do materialismo. Materialismo, concordo com a lição aqui plenamente, é um problemaço, é algo extremamente grave, né? Antes, porém, do estudo dessa lição, antes da oração, queria mostrar para vocês umas coisas bonitas que nós temos aqui em nosso jardim. Né? Vou mostrar para vocês um ninho de beija-flor. Né? E logo depois vou mostrar um ninho de sabiá. O primeiro dos 3 ovinhos do sabiá que nasceu, o primeiro que nasceu. Eu estava ali por perto e lá pelas tantas o sabiá, ou a sabiana, ela fez uns sons diferentes que eu nunca tinha ouvido dela. Ela canta ali do ninho de vez em quando. E naquele momento nasceu o sabiá. Eu esperei e o curioso aqui foi lá, deu uma espiada quando ela saiu e estava lá o sabiazinho assim, mal podia se mexer, e mais 2 ovinhos. E eu filmei. Vou mostrar isso para vocês também. É algo emocionante. Eu mesmo nunca tinha visto um sabiá recém-nascido, né? E também nunca tinha visto um ninho de beija-flor ou colibri, outros nomes que tem esse passarinho. Esse beija-flor é extremamente pequeno e o ninho dele deve ter no máximo uns 5 centímetros de diâmetro. Está num galho bem, na ponta de um galhozinho bem fininho. E quando tem vento forte, como balança! E ele balança junto e não cai dali. E um ninho feito, entre outras coisas, com teia de aranha. Coisa mais perfeita. Vocês vão ver. Bom, então vamos à nossa oração. Santíssimo Senhor Deus, por favor, nós te pedimos que Tu nos abençoes nesse estudo tão importante, tanto quanto os outros, e que nós possamos ser orientados e dirigidos por Ti nesse mundo onde tudo parece ser ao contrário. Em nome de São Jesus Cristo. Amém. Bom, o título aqui é a influência do materialismo, né? E como isso nos domina. E o verso está em Romanos 12, versículo 2, que diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, o materialismo, o secularismo, ou o desejo por bens, ou o desejo por ser rico, ou o desejo por poder, o desejo por dominar, o desejo por prestígio, o desejo por consumo, etc., faz parte desse tal de materialismo. Né? As pessoas sentem a necessidade de algo que nem sequer precisam e passam a lutar e conseguem isso, nem que seja por meios ilícitos. Eu até comentei aqui no comentário escrito, a Lava Jato é um exemplo disso, de qual é o limite do roubo.
Caramba, encontraram na casa, num dos apartamentos do Gedel, 51 milhões de reais. Mas por que alguém precisa tanto? Precisa tanto dinheiro para quê? Para que tanto? E bom, se conseguiu esse dinheiro trabalhando ou negociando licitamente, tudo bem, não tem problema. Se continua sendo uma pessoa de respeito, uma boa pessoa, tudo bem, pode até ter mais, pode ter até bilhões, como Bill Gates tem, etc. Mas daí tirar dos outros, tirar da nação, levar a nação à falência, esse é o assunto aqui, né? Certa vez eu vi uma oração feita por um grupo, faz um bom tempo, que estava agradecendo a Deus pelo dinheiro que conseguiram ilicitamente. Mas onde é que chegaram os seres humanos para agradecer a Deus por ter roubado e ter dado certo? Fizeram ali um círculo. Mas gente, então não vos conformeis com este século, né? Porque Deus tem uma vontade boa para conosco. A vontade dele é perfeita. Ele não quer que nós passemos mal, não. Se estivermos passando mal, ou é por nossa culpa, porque nós não estamos agindo de forma correta, conforme ele orientou, ou então estamos passando por uma provação para que nós cresçamos espiritualmente. Coisas assim. Mas nós não devemos... Acontece o seguinte, nós não devemos o quê? Para o lugar onde vamos, é assim que eu concluí o comentário, aqui eu vou iniciar dessa maneira, para o lugar onde vamos no céu, não existe escassez, não existe dinheiro, né? Então não precisa comprar e vender, como também não se envelhece, etc e tal, como tem abundância de tudo, não precisa prover para velhice, etc, não precisa armazenar nem nada, não precisa nada. E como não tem escassez, como já disse, não faz sentido comprar, não faz sentido ter dinheiro. Tudo que você precisa tem lá. E mais uma coisa, mais uma característica interessante de lá é a seguinte: você não vai ter nada, você não vai ser dono de nada, nem do teu corpo, nada, não vai ter nada no nome. No entanto, vai poder usufruir tudo, né? Porque tem tudo, e tudo é de graça. Então temos que nos acostumar aqui com a ideia de que Deus é dono de tudo e que nós temos à disposição tudo, como vai ser no céu. Porque se nós quisermos ir para o céu, lá fazendo um negócio e comprando e vendendo, não vai funcionar, porque não vai ter como, não é? Então, boa gente, é preciso que nós nos acostumemos com o sistema celeste, né? Onde Deus provê tudo. Aqui na terra, nós é que temos que trabalhar com as bênçãos de Deus para sobreviver. No céu, Deus é quem trabalha e nos fornece tudo, como foi no Jardim do Éden, né? Então, o Deus desse mundo, vamos ver essa parte aqui, né? Um dos exemplos do Deus desse mundo é a tal da Lava Jato. A Lava Jato é uma iniciativa de gente honesta, correta, procuradores, alguns juízes, né? Polícia Federal, etc., que no meu ponto de vista está fazendo um bom trabalho. Está servindo inclusive de exemplo da justiça divina, porque se eles conseguem descobrir a ladroagem, a roubalheira, imagina Deus que sabe tudo, né? Se eles conseguem colocar na cadeia deputados, governadores, altos empresários, imagina Deus, que é infinitamente superior à investigação da Polícia Federal, né? Eu quero ver como que os maus elementos vão se explicar diante de Deus, da justiça divina. A justiça dos homens até faz algumas coisas bem interessantes, né? É falha aqui a nossa justiça, mas tem gente presa. Por quê? Porque transformaram o dinheiro num Deus, o Deus desse mundo. Enquanto isso, Jesus disse o seguinte: quem não renunciar tudo, mas agora essas palavras nunca fizeram tanto sentido prático como nesse momento, né? Quem não renunciar tudo não pode ser meu discípulo, né?
tem que abrir mão de tudo, porque aqui na Terra essas coisas dominam. O marketing, as empresas de marketing te fazem acreditar que você precisa de comprar isso tudo, etc. Né? Você tem que trocar de carro a cada pouco. Você tem que comprar um terno novo, tem que comprar um tênis de marca. Você tem que gastar bastante para ter prestígio. E essa é exatamente a estratégia que Satanás usou com os anjos lá no início, quando começou a sua queda. Né? A ideia era reformar o céu, deixar o céu um lugar bom, bonito, mas já era bom. E não podia ser melhor que aquilo. É impossível ser mais perfeito que a própria perfeição. E hoje Satanás tem o mesmo argumento. Você precisa dessas coisas todas para ser feliz. Então, tendo essas coisas todas, não é feliz, porque não tem mais Deus. Trocou o Deus Criador e Salvador pelo Deus desse mundo, que é o dinheiro, e se foi a felicidade. Né? E lá pelas tantas ainda vem a Lava Jato, a Polícia Federal, ou sei lá quem, e prende. Né? Bem feito. Né? Tem um exemplo aqui, que é daquele sujeito extremamente rico, né? Está em Lucas 12, versículo 15 e 21. Ele era um granjeiro. Bom, não tem nada de errado em ser granjeiro. Aí, um ano daqueles, a plantação, ele sempre foi caprichoso na plantação, etc. Não sei se botava adubo naquela época, acho que não, porque a terra era boa, né? Hoje a terra está desgastada. Naquele ano deu tudo certo e colheu muito acima das expectativas. Até aí, nada errado. Pelo contrário, tudo certo. E daí ele viu que não ia caber nos seus celeiros. E pensou assim, vou derrubar esses celeiros que eu tenho, vou construir celeiros novos. Nada errado até aí. Né? Não existe absolutamente nada de errado em enriquecer. Enriquecer licitamente. Não existe nada errado. Bem pelo contrário. Isso são bênçãos de Deus. Mas daí, isso encheu-lhe o coração e naquele momento ele pensando, pô, eu tenho tanto, caramba, eu tenho tanto. O que eu vou fazer então? Aí eu vou construir novos celeiros, tudo certo. E eu vou dizer, regala-te, agora vive tranquilo, não precisa mais trabalhar, faça a festa, goze a vida, né? Aproveite as coisas boas do mundo, né? E seja o tal, você é o tal, você é rico, você é o tal. Aí que começou a dar tudo errado, ou seja, ali que ele transformou o sucesso num Deus. Esse foi o grande problema. Né? Ele se tornou arrogante, esnobe, né? E isso que não é bom. Tudo pertence a Deus, até nós mesmos pertencemos a Deus. E temos sempre que ser gratos a Deus, sempre procurar ajudar os que não vão tão bem, né? Os que se deram mal na vida, os que perderam emprego, enfim, os que precisam de ajuda. Né? E esse rico fez aquilo que é o estudo da nossa lição. Né? Ele se tornou um snob, alguém que eu sou melhor que os outros. Né? Quando na verdade as coisas aconteceram favoráveis a ele, como pode ser com qualquer pessoa. Né? Então as riquezas elas fascinam, o dinheiro ele fascina. Ter bastante dinheiro, isso não é ruim, é bom. Mas quando o dinheiro passa a dominar, tua mente passa a se voltar aquilo que ele consegue prover, e o dinheiro não resolve tudo, né? Então essas coisas passam a dominar a pessoa. Quem está por trás disso? Satanás, é lógico, né? Ele utiliza os bens, o dinheiro, o materialismo, etc., o consumismo, para tornar a pessoa ligada a ele, escrava dele. Né? E aí a pessoa passa a gostar. Então os olhos passam a ser, em vez da lâmpada para o corpo, passam a ser por onde a pessoa começa a querer ter o que os outros têm. Foi o que aconteceu com Acabe. Acabe viu aquela plantação de videiras, né, de um vizinho esqueci o nome agora,
um vizinho do seu palácio, eu pensava, que videira bonita, e o sujeito caprichava ali, que videira, eu quero essa videira, ela pensava, e o primeiro eu quero não foi tão intenso, ele foi indo, mas passou a pensar, etc, até que Jezabel, sua mulher, resolveu matar o sujeito de uma maneira corrupta, e está aqui, pega a vinha agora, tua. A fascinação, ou seja, um desejo incontido, incapaz de segurar. Esse é um problema. Nós devemos saber usar o livre-arbítrio para nos dominar, que é a próxima lição, número 2. E isso só é possível se tivermos o poder do Espírito Santo, se formos entregues a Cristo. Depois temos aqui o tal do amor próprio, que nós podemos substituir pela palavra narcisista, ou egocentrismo. A lição falou sobre o narcisismo. O narcisista é aquele que vê todo o resto do universo como sendo em função dele mesmo, como tendo que servir a ele mesmo. E se não funciona bem isso, ele passa a manipular as pessoas. E se ele for uma pessoa não tão competente, ele fica com ódio daqueles que são mais competentes que ele. Ai da igreja, quando algum líder, um pastor ou um ancião, uma coisa, é narcisista. Ai dessa igreja, essa vai sofrer. Os narcisistas, eles centralizam tudo em si. Eles lutam pelo poder, pela dominação. E existem sempre aqueles que gostam de ser dominados. Porque veem no narcisista alguém superior, alguém que pode, um grande líder, etc. Quando na realidade, às vezes, é exatamente o contrário. É o narcisista que se pendura nessas pessoas, essas pessoas passam a colaborar com o narcisista e se veem bem fazendo isso, quando na verdade estão fazendo um mal, porque estão tornando o narcisista ainda mais narcisista. Tem que ter muito cuidado quando acontece isso, especialmente quando for um pastor, um ancião, um líder, um departamental, etc. Isso é um grave problema, isso existe e muito. É a luta pelo poder e pela dominação. A pessoa se vê superior quando na realidade às vezes até é inferior. Se vê muito competente quando na realidade às vezes até é incompetente. É incapaz. Então, esse é um problema grave. O narcisismo. Ou seja, quero lembrar aqui um estudo que esses tempos eu li, agora não me lembro mais o nome do estudo, mas enfim, eles chegaram a uma conclusão que os grandes executivos da empresa desejam 3 coisas. Eles desejam poder, eles desejam altos salários, eles desejam prestígio. Eles não têm a necessidade de ser donos da empresa, mas eles têm a necessidade de mandar na empresa. E por serem executivos da empresa, eles se tornam poderosos junto aos governos, junto às pessoas, junto a outras empresas, etc. E isso é o que eles desejam. E isso resulta em prestígio. E são capazes de realizar atos terríveis para isso. Bom, mas o que é o materialismo? O materialismo não serve para nada, a não ser para fazer perder as pessoas. As pessoas se tornam dependentes em excessivo do dinheiro, dos bens. Nós precisamos de dinheiro. Não dá para nem viver mais sem dinheiro, mas isso é uma coisa. Agora, aí o dinheiro nos dominar, e não é o dinheiro que domina, é o demônio que está por trás do dinheiro que domina. Então, isso leva a um estado de dependência tal, de confiabilidade tal nas riquezas, no dinheiro, no materialismo, que se transformou em quê? Segundo a lição, um Deus. Um Deus em letra minúscula. E a pessoa se torna escrava desse Deus. E esse Deus é Lúcifer, é Satanás e seus demônios que o ajudam. Então nós temos que ter bem consciência da situação aqui na Terra, onde nós dependemos do trabalho e do dinheiro, da situação no céu, onde nós não dependeremos do trabalho. Lá nós trabalharemos por prazer, mas não para ter o que comer. Lá trabalharemos como que aqui seria o esporte, seria a distração. Lá é o trabalho, é isso. Aqui você vai
pedalar de bicicleta como eu pedalo, para me distrair, para me fortalecer. Lá você não vai pedalar de bicicleta, lá você vai trabalhar por prazer, mas não para ter as coisas, porque todas as coisas estão provisionadas por Deus. Nós temos que acostumar aqui na terra a viver como se há de viver lá no céu, né? E de modo que precisamos saber renunciar tudo. Isso não quer dizer, bom, vai e vende tudo que tens e dê aos pobres. A não ser se alguém é tão dependente dos bens que não consegue viver sem tê-los. Bom, aí faça uma atitude radical mesmo, né? Santíssimo e poderoso Deus, abençoe-nos nesses estudos tão práticos, para que saibamos depender do nosso Deus e não de outras coisas. Em nome de São Jesus Cristo. Amém. Tchau.